não é o fim da vida cristã. Você descer as águas um dia não é o fim da caminhada cristã. Esse é apenas o começo. Aqueles cristãos haviam nascido de novo, mas tinham muito a aprender. Assim é com todos aqueles que vêm para o meio do povo de Deus. Eles nascem de novo, mas essa é uma caminhada que ela se desenvolve durante toda a nossa vida. E todos nós, assim como aqueles crentes, temos muito que aprender de Cristo ainda. Temos muito que aprender a respeito de Jesus ainda. Os mestres gnósticos ensinavam que eles precisavam abraçar aquelas falsas doutrinas, uma nova revelação para que ele se desenvolvesse. Paulo dizia que a experiência que eles haviam tido já era suficiente. E que a partir daquela experiência, eles não precisavam viver algo novo. Eles não precisavam de algo novo nas suas vidas, de uma nova revelação, de uma nova experiência. Paulo disse que aquilo era suficiente, que eles tinham tudo aquilo que eles precisavam, que Cristo já havia dado a eles tudo aquilo que eles necessitavam para desenvolver a sua fé. Eles não precisavam de uma nova revelação, de uma nova experiência, de algo novo. Quando uma pessoa, irmãos, ela nasce de novo, ela passa a fazer parte da família de Deus, pela fé em Jesus. Ela nasce com tudo que ela precisa. E o que um crente precisa para se desenvolver? Ele precisa do Espírito Santo. E quando ele se converte, o Espírito Santo vem habitar dentro dele. Ele precisa da palavra de Deus, que está à disposição dele diariamente. Ele não precisa de uma nova revelação, de um novo culto, de um novo ambiente, de uma nova experiência, experience. Não precisa. Ele já tem tudo aquilo que necessita. Já está à sua disposição o que ele necessita para crescer e amadurecer. Hoje é comum, irmãos, é comum coisas do tipo como: você precisa viver algo novo, ou busque algo novo para a sua vida. Ou o merchan que diz: venha à nossa igreja que nós temos algo novo para te oferecer. Irmãos, isso pode ser muito atual, mas não é nada bíblico. As escrituras nunca nos mandam viver ou buscar algo novo. Tem até uma música que diz que eu quero viver algo novo. Mas as escrituras não falam sobre isso. Paulo está advertindo aquela igreja que eles não deveriam procurar algo novo, mas que eles deveriam continuar crescendo naquilo que eles haviam recebido no princípio. Eles haviam recebido algo, e eles não precisavam de uma nova experiência, eles precisavam crescer naquilo que haviam recebido. Sabe por que muitas pessoas necessitam de uma nova experiência, de algo novo? Porque eles têm preguiça de crescer naquilo que um dia eles começaram a aprender. Então eles precisam buscar algo diferente, algo que vai dar um choque neles. Vai ser como uma descarga elétrica, então eles vão ficar animados por alguns dias. E depois que essa animação passar, eles vão buscar outro lugar que ofereça algo novo para eles. Porque eles não querem desenvolver a sua fé. Olhe para mim, irmãos. A vida cristã, ela não pode ser vivida, irmãos, na dimensão da mediocridade. Nós não podemos viver uma vida cristã medíocre. E medíocre não é um palavrão. Medíocre é mediana, na média. Sabe? Nós não podemos viver sempre passando na média. Sempre ali, no limite entre agradar a Deus e não agradar. A vida cristã não pode ser vivida dessa maneira. Como cristãos, nós não podemos viver na dimensão da mediocridade. A vida cristã, irmãos, fala de plenitude. Fala de algo grande, de algo profundo. É sobre isso que fala a vida cristã. Sobre plenitude, sobre sermos cheios. Essa é uma tônica das Escrituras. Há diversos mandamentos nos ordenando: sejam cheios, sejam plenos. Busquem ser plenos da palavra, busquem ser plenos do Espírito Santo. Ou seja, a Escritura nos empurra para além da mediocridade, para além de uma vida mediana com o Senhor. E para que a gente ande, irmãos, em plenitude, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Sabe como você cresce espiritualmente? Conhecendo a vontade de Deus. É vital, é extremamente necessário. Paulo escreve, está orando, e olha como ele ora. Ele diz que não cessa de orar, pedindo a Deus que eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo pede por conhecimento, não por sentimento.
Paulo não está orando para que ninguém sinta algo. Paulo está orando para que eles cresçam no conhecimento daquilo que um dia alcançou o coração deles. Paulo não está dizendo, eu oro para que vocês se arrepiem. Eu oro para que vocês chorem. Eu oro para que vocês se emocionem. E eu não quero aqui tirar a emoção do culto. Se arrepiar, chorar, se emocionar, quando estamos diante do Senhor faz parte. Mas a vida cristã não consiste nessas coisas. Paulo, ele ora, não por sentimento, mas por conhecimento. Nós vivemos esse tempo, irmãos, em que muitas pessoas, elas não querem pensar. Elas querem apenas sentir. Elas vêm para a reunião do povo de Deus para sentir. Elas querem experiências, não conhecimento. Elas querem, elas querem aquele culto sensorial. O culto que faz com que elas se sintam melhor, se sintam bem. Mas elas não querem um culto racional, que faz elas pensarem. Que faz elas olharem para como está a sua vida. Que faz elas olharem para como está a condição do seu coração. Paulo ora para que eles cresçam no pleno conhecimento da vontade de Deus. E essa vontade só está em um lugar, na palavra de Deus. A vontade de Deus está na palavra de Deus. A vontade de Deus, ela é revelada e conhecida por meio das Escrituras. Irmãos, tudo quanto o homem deve saber está registrado nas páginas da Escritura. O que você precisa para viver uma vida piedosa, santa, que agrada a Deus, está aí na sua mão. Está nas páginas da sua Bíblia. Está aí tudo revelado, tudo diante dos seus olhos. E nós precisamos nos ater a isso. Buscar pelo conhecimento da vontade de Deus. Não fora das Escrituras. Que é o que os gnósticos estavam propondo. O que os gnósticos propunham? Vocês podem conhecer a vontade de Deus por uma experiência superior. Vocês podem conhecer a vontade de Deus por uma revelação extrabíblica. Os gnósticos, eles propunham isso. E olha como o gnosticismo está infiltrado no meio das igrejas hoje. É comum, irmãos, é comum se incentivar pessoas a buscarem a vontade de Deus fora da Escritura. Por uma suposta revelação. Por uma suposta nova experiência. Por uma suposta, visão. Coisas que não têm fundamento na Escritura. E não digo que não existam. Eu digo que essa não é a maneira correta de nós buscarmos a vontade de Deus. A vontade de Deus nós buscamos na sua palavra, irmãos. Paulo, ele ora para que aqueles crentes transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. A intensidade aqui. Ele diz, olha, nós não cessamos de orar. Desde o momento em que nós ouvimos a respeito de vocês, nós não paramos de pedir. A intensidade aqui. Paulo está pedindo incessantemente a Deus, dizendo, Deus, que aquela igreja transborde do pleno conhecimento da tua vontade. Deus, que aquele povo transborde do pleno conhecimento da tua vontade. Deus, aquele povo precisa, ele necessita conhecer o pleno conhecimento da sua vontade. Essa é uma linguagem comum do Novo Testamento. Plenitude, ser cheio. Ou seja, quando nós falamos de ser pleno e ser cheio, isso é algo comum do Novo Testamento. E quando Deus está dizendo assim, seja cheio, Ele está dizendo, seja controlado por. Quando Deus está dizendo assim, seja pleno, Ele está dizendo, seja controlado por. Ou seja, aquilo que nos enche é aquilo que nos controla. Do que estamos cheios? É isso que está controlando a nossa vida. Por isso que Paulo fala em Efésios 5, 17 e 18. Ele diz, olha, não se embriaguem com vinho. Porque se vocês se encherem de vinho, o vinho leva ao descontrole. Se encham do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo, ele controle a vida de vocês. Ser pleno e ser cheio no Novo Testamento significa ser controlado por. Quando alguém está cheio de raiva, é controlado por raiva. Uma pessoa que está cheia de raiva, ela é controlada pela raiva. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela é controlada pelo Espírito Santo. E olha que estranho. Se liga o enchimento do Espírito Santo a descontrole. Só que a Bíblia diz que quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele é controlado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não leva ninguém ao descontrole. O Espírito Santo não rouba o entendimento de ninguém. Pelo contrário, se estamos cheios dele, somos guiados por ele, controlados por ele. Quando alguém está cheio
do pleno conhecimento da vontade de Deus, que é o que Paulo está pedindo, ele é controlado pelo pleno conhecimento da vontade de Deus. E é isso que Paulo está dizendo: sejam controlados pela vontade de Deus. Conheçam a vontade de Deus de tal maneira que a vontade de Deus controle tudo aquilo que vocês fazem. Cada passo, cada decisão, cada atitude que vocês têm. Sejam plenos dessa vontade. Transbordem do pleno conhecimento dessa vontade. Que as decisões de vocês vão ser controladas por ela. Paulo pede isso, ora isso. Mas de que maneira isso acontece? Como nós conhecemos a Deus plenamente? Como nós crescemos no pleno conhecimento da vontade de Deus? Paulo ele dá 2 instrumentos aqui no texto. 2 instrumentos que nos fazem crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus. Ainda no verso 9 ele diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus. Primeiro instrumento, em toda a sabedoria. Qual que é o primeiro instrumento que nos faz crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus? Sermos sábios. Buscarmos a sabedoria. Buscarmos viver uma vida sábia. Veja bem, a sabedoria era uma bandeira do gnosticismo. Os gnósticos, eles tinham a sabedoria como algo que era fundamental no seu ensino. O que Paulo faz? Ele refuta os gnósticos, dizendo que os cristãos que estão em Cristo é que conhecem a verdadeira sabedoria. Os gnósticos diziam: olha, nós temos uma sabedoria, e Paulo diz: não, a verdadeira sabedoria não está no falso ensino de vocês. A verdadeira sabedoria está em Cristo, nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Paulo refuta aquele falso ensino. Mas o que é sabedoria? O que é ser uma pessoa sábia? O que é ser sábio? Sabedoria, irmãos, é olhar a vida com os olhos de Deus. É você ter uma cosmovisão divina das coisas. É você olhar para a vida como Deus olha. É você olhar para as circunstâncias como Deus olha. É você ver a vida como Deus vê. É você ter as prioridades que Deus tem. Quem é a pessoa sábia? A pessoa sábia não é a pessoa que fala bem. A pessoa sábia não é a pessoa que tem muito conhecimento nos seus lábios. Não é sabedoria, essa é a sabedoria do mundo. E muitas vezes nós nos iludimos com essa sabedoria. A pessoa sábia, irmãos, é aquela que tem as prioridades que Deus tem. A pessoa sábia é aquela que tem a capacidade de aplicar tudo aquilo que ela conhece, tudo aquilo que ela sabe a respeito de Deus, às situações mais diversas da vida. Ela aplica o conhecimento para as áreas da sua vida. Ela aplica a palavra de Deus nas áreas mais comuns e mais simples da vida. Irmãos, a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. A sabedoria desse mundo, ela exalta o homem em vez de glorificar a Deus. A sabedoria desse mundo, ela conduz à perdição e não à salvação. A verdadeira sabedoria está em Cristo. E esse é um primeiro instrumento que vai nos fazer crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo, ele ora para que aqueles crentes de Colossos se aprofundem na palavra de Deus. Para que eles adquiram sabedoria por meio da palavra de Deus. E aí ele dá um segundo instrumento. Além da sabedoria, ele fala sobre entendimento espiritual. Então há 2 instrumentos que nos fazem crescer nesse pleno conhecimento: sabedoria e entendimento espiritual. E entendimento espiritual, irmãos, ele trata da aplicação da verdade. É quando nós aplicamos a verdade de Deus. É discernimento. É quando nós temos a capacidade de discernir as coisas espiritualmente. É quando nós temos a capacidade de provar as coisas e saber o que é verdadeiro e o que é falso. De discernir as coisas entre o que é certo e o que é errado. Entendimento espiritual, irmãos, é nós conseguirmos fazer separação entre a palha e o grão. Aquilo que é vil daquilo que é precioso. É discernimento. Se nós crescermos em sabedoria, nós vamos aprender a discernir as situações da nossa vida. Nós vamos aprender a tomar decisões corretas. Nós vamos saber distinguir entre o bem e o mal. Quando Paulo ora pedindo a Deus sabedoria e entendimento espiritual para os cristãos daquela igreja, irmãos, ele está pedindo que eles entendam as grandes verdades do cristianismo.
que eles compreendam as verdades da fé, mas não somente isso, que além de compreender, eles sejam capazes de aplicar isso, de colocar isso em prática na vida deles, nas decisões diárias da sua vida. Paulo ora pelaquela igreja, dizendo: olha, vocês têm uma necessidade, vocês precisam crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus. E isso se dá por meio de sabedoria e discernimento espiritual. Pergunta que eu faço para você, irmão: aonde você tem procurado conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Quais são as suas fontes? Quando você quer saber o que Deus quer que você faça, uma decisão que você precisa tomar, qual o passo que você deve dar? Aonde você vai? Qual que é a fonte de decisão para a sua vida? Você busca na palavra de Deus? Você se desgasta nas escrituras? Ou você procura uma resposta rápida? Uma solução rápida? Você quer resolver o seu problema rápido, como você não tem tempo para parar e consultar as escrituras, então você decide rapidamente. Você ouve alguém que não serve a Deus. Você ouve conselho de pessoas que não são sábias. Qual a sua fonte? Quando você precisa decidir para onde você vai? Você vai para as escrituras? Você é alguém que tem buscado sabedoria e entendimento espiritual na palavra de Deus? A Bíblia nos manda pedir sabedoria. Ela nos ordena que nós peçamos sabedoria. Você tem orado por isso, dizendo: Deus me faz um homem mais sábio. Deus me faz uma mulher mais sábia. Deus me ensina a viver e andar em sabedoria, a tomar decisões sábias. Você ora por isso? Você pede sabedoria? A Escritura diz que Deus dá sabedoria deliberadamente para aqueles que pedem. Você tem orado dizendo: Deus me faz alguém que tem discernimento espiritual, que entende as coisas espirituais, que sabe separar o que é falso do que é verdadeiro? Você tem orado por essas coisas? Você entende, irmão, que assim como aquela igreja tinha necessidade de crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus, que você também precisa disso? Que essa também é uma necessidade para a sua vida? Você entende? Eu preciso entender a vontade de Deus. Eu preciso crescer no conhecimento pleno da vontade de Deus. Você entende isso? Quando você ouve o que Paulo está orando e pedindo aos colossenses, você consegue aplicar isso para a sua vida dizendo: eu sou como um cristão daquela igreja de Colossos. Eu também necessito crescer plenamente no conhecimento da vontade de Deus. Essa é a primeira verdade que a oração de Paulo nos traz. Que nós, como cristãos, nós precisamos crescer nesse pleno conhecimento da vontade de Deus. Por meio da palavra, por meio de sabedoria, por meio de discernimento espiritual. A segunda verdade que Paulo vai nos trazer aqui e nos ensinar é que, como cristãos, nós necessitamos viver uma vida digna de Deus. Nós necessitamos viver uma vida que agrada ao nosso Pai. Olha o que ele diz no verso 10. Ele diz assim: dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Qual a segunda necessidade que Paulo detecta naquela igreja? Eles precisam viver de forma que agrade a Deus. Eles estão em uma cidade falida financeiramente, em uma igreja que é pequena numericamente, cercado de falsos ensinos e falsas doutrinas. E Paulo detecta: eles precisam viver nesse contexto de pressão e opressão, de modo que Deus venha a ser glorificado na vida deles. Veja bem, irmãos, na vida cristã, conhecimento e obediência andam juntos. São gêmeos siameses que não se separam. Conhecer e obedecer são duas coisas idênticas dentro do cristianismo. Irmãos, aprender e viver não são duas coisas separadas. Você não veio aqui para aprender mais um pouco sobre a igreja de Colossenses. Você não está aqui essa manhã para você ouvir mais uma mensagem e sair para sua casa com mais algumas informações. Se a minha pregação nessa manhã te levar apenas ao conhecimento, eu falhei pregando. Essa pregação, ela precisa despertar você para a prática, para que você saia daqui e aplique as verdades dessa manhã à sua vida diária. Essas duas coisas precisam andar juntas. Nós precisamos conhecer ao Senhor, mas nós precisamos também praticar aquilo que conhecemos. Precisamos viver aquilo que conhecemos. A sabedoria que Paulo está pedindo aqui na sua oração não é um simples conhecimento.
Paulo não está dizendo assim, Senhor, que eles conheçam muito de Ti, que eles sejam peritos. Que quando alguém for falar de teologia com eles, eles saibam tudo o que significa. Que eles saibam ensinar as doutrinas centrais da fé. Que eles saibam o que significa no grego, no hebraico, no aramaico. Que eles saibam o que o pai da igreja falou, o que o reformador falou, o que o pós-reformador falou. Paulo não está falando desse tipo de conhecimento teórico. Ele não está falando desse conhecimento que alcança apenas a nossa mente. Paulo, irmãos, ele está orando e pedindo que verdades espirituais sejam colocados no coração daquelas pessoas. Ele está pedindo uma sabedoria que reflete na vida diária. Para que conhecemos a palavra de Deus? Para viver. É para que vivamos ela. É para que pratiquemos ela diariamente. Esse é o objetivo fundamental do conhecimento. Prática. Todo conhecimento que não é prático, irmãos, ele não serve para nada. A não ser para debate. A não ser para discussão teológica. A não ser para debate de quem está certo ou quem está errado. Conhecimento e prática andam juntos. Juntos. De mãos dadas. Veja bem, é possível que alguém seja um perito em teologia. E saiba tudo. Ele conheça tudo de teologia. E ainda assim ele seja um fracasso na vida dele. Conhecimento teológico não é sinônimo de conversão. Não é. É muito importante. Precisamos estudar teologia. Precisamos conhecer teologia. Mas teologia não é sinônimo de conversão. Tem muito teólogo que não conhece a Jesus. E tem muita gente ignorante que não sabe nem ler, irmãos. Que não foi alfabetizada, mas que ela conhece o Jesus que ela serve. Nós não podemos ligar conhecimento teórico à conversão. Porque professores estão tomados de conhecimento nas faculdades de teologia e a maioria deles não conhece o Jesus que ensina. O conhecimento está ligado diretamente à prática. Essas duas coisas andam juntas. E Jesus fala sobre isso. Jesus ele fala de dois tipos de pessoas. Ele diz que existe o sábio e o tolo. E ele diz que o sábio, lá em Mateus 7, 24 a 27, ele diz assim, no fim do Sermão do Monte, Jesus fala as seguintes palavras: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Jesus diz, olha, há um tipo de pessoas, há um tipo de crente, que eles ouvem a minha palavra e eles praticam a minha palavra. Sabe a quem eles se assemelham? A um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E que tudo aconteceu, tempestades vieram, ventos sopraram, mas aquela casa permaneceu intacta. Jesus ele fala de uma segunda classe de crentes. Ele diz, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Veja bem, são duas pessoas que tinham o mesmo tipo de conhecimento, só que uma praticava e a outra não praticava. Uma suportou as pressões da tempestade e a outra naufragou quando a tempestade veio. O conhecimento é exatamente para isso, para a prática. Precisamos praticar. Não basta ter a informação certa na mente. Nós precisamos ter a vida certa com Deus. A informação certa na mente somente não adianta, irmãos. Precisamos ter a vida certa com Deus. Precisamos viver de modo digno do nosso Deus, de forma que agrade ao nosso Deus. E Paulo vai mencionar aqui 3 maneiras que a gente vive de modo que agrada a Deus. Como você pode viver uma vida digna de Deus? Em primeiro lugar, viva para o inteiro agrado de Deus. Viva para agradar inteiramente a Deus. Ele diz no verso 10, dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Como nós vivemos uma vida que agrada a Deus? Vivendo inteiramente para Deus. Vivendo inteiramente para agradar a Deus. Veja bem, meus irmãos,
viver para o inteiro agrado de Deus é o único propósito para o qual nós existimos. Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para que vivamos para a sua glória. Deus nos criou para que nós venhamos a agradar primeiramente a Ele. E nós devemos nos esforçar conscientemente para viver esse tipo de vida, que agrada a Deus em tudo. Quem você tem buscado agradar? De quem você está buscando a aprovação? Se Deus nos criou para a sua glória, para que vivamos inteiramente para o seu agrado, a quem você como cristão tem procurado agradar? A quem você tem procurado satisfazer? Deus não nos criou para que venhamos a agradar a nós mesmos. Não, eu vou criar o ser humano lá para que ele viva para a sua própria glória. Não. Deus não nos criou para agradar os outros. Deus, Ele nos criou com um propósito: para agradar inteiramente a Ele. Para que vivamos de modo que agrade completamente a Ele. A quem você tem buscado agradar? De quem você tem buscado a aprovação? De quem você tem buscado o louvor? Deixa eu dar uma receita para o fracasso da sua fé. Como a minha fé fracassa? Busque agradar aos homens. Busque o louvor dos homens. Busque a satisfação e o agrado inteiramente dos homens. Você vai fracassar. Tenha certeza que se você buscar o louvor e a aprovação dos homens, você vai deixar Deus em segundo plano. Você vai deixar os seus princípios em segundo plano. Você vai fazer aquilo que Deus não quer que você faça. É fracasso na certa. Se buscamos agradar as pessoas e não a Deus primeiramente, vamos fracassar. E é justamente isso que Paulo diz aos Gálatas. Será que busco eu a aprovação dos homens? Porque se busco a aprovação dos homens, eu já não sou mais servo de Cristo. Eu já não busco o louvor e a glória de Cristo. Veja bem, meus irmãos, buscar o louvor e a aprovação humana é um câncer. É como um câncer que corrói a sinceridade e a força do nosso caráter. Sabe, isso vai corroendo o nosso caráter, vai corroendo os nossos princípios. Toda vez que você vai buscar o louvor dos homens, você acaba quebrando um princípio de Deus para a sua vida. Todas as vezes que você vai procurar agradar as pessoas, você vai acabar quebrando um princípio de Deus na sua vida. E eu não estou dizendo que você não deve tratar bem as pessoas, não é sobre isso. Não estou dizendo que você não deve conversar com as pessoas, ter um relacionamento, não é sobre isso. Eu estou dizendo que agradar a Deus, buscar o louvor inteiramente de Deus, é o seu maior propósito. E se necessário, você vai precisar desagradar a pessoas para isso. Esse é um grande problema. Nós não queremos desagradar mais ninguém por causa da nossa fé. Nós não estamos dispostos a isso. Se nós tivermos que desagradar alguém por causa daquilo que cremos, muitas vezes nós decidimos nos omitir daquilo que cremos. Não falamos, não nos posicionamos, não colocamos aquilo que achamos. Por quê? Porque eu não quero que as pessoas me achem alguém muito estranho. Todas as vezes que nós fazemos isso, nosso caráter vai sendo corroído, irmãos. Um conselho para você: tenha cuidado de não ajustar a sua vida para buscar o elogio das pessoas. Tenha cuidado, para que você não vá moldando a sua vida para colocar as pessoas dentro da rotina dela. E com isso você acabe colocando Deus para fora da sua vida. Tenha cuidado. Tenha cuidado para que você não adapte a sua vida na busca de elogios humanos. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que agradar primeiramente a Deus. Nosso compromisso aqui não é agradar a B ou C, é agradar primeiramente a Deus, irmãos. Somos seus filhos. E como seus filhos precisamos viver para o seu inteiro agrado. Eu pergunto de novo para você: a quem você tem buscado agradar? Você tem vivido a sua vida de que maneira? Qual é o seu objetivo de agradar? Você tem buscado agradar a Deus? Você tem buscado, olhado para a sua vida e dito: eu vou viver de modo que agrade a Deus inteiramente. Eu sei que para isso eu vou perder amizades. Eu sei que para isso eu vou perder algumas pessoas de perto de mim. Mas eu não vou deixar de agradar a Deus para agradar as pessoas. A quem você tem buscado agradar? Você tem buscado agradar a Deus? Ou você tem buscado agradar as pessoas? Aos seus amigos, aos seus colegas?
Quem é o seu objetivo de gerar louvor? Para você mesmo? Para os seus amigos? Ou para Deus? A segunda maneira que Paulo fala que nós vivemos uma vida digna de Deus é que, além de viver para o seu inteiro agrado, nós precisamos frutificar em toda boa obra. Como eu agrado a Deus? Como eu vivo uma vida inteiramente para o agrado de Deus? Sendo frutífero. Cristãos são chamados para serem frutíferos. No verso 10 ele diz: dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Ou seja, boas intenções e boas palavras não são suficientes. Não basta, irmãos. O cristão, irmãos, ele deve dar frutos. Ele deve dar bons frutos. Os frutos, irmãos, eles são o resultado comum de sermos chamados por Cristo. Cristo nos chama. E o que Ele faz de nós? Frutíferos. Sabe o que comprova de fato que você foi unido a Cristo? Se você está dando fruto. Se nós somos unidos a Cristo, nós estamos frutificando. Alguns em proporção maior, alguns em proporção menor, mas estamos frutificando. Em João 15:8, Jesus diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como mostraremos que somos discípulos? Dando muito fruto. Em Gálatas 5:22 e 23, Paulo vai falar o que de fato significa ser um crente cheio do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na vida do cristão, ela não é comprovada pelos dons, ela é comprovada pelo fruto. Ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, o cristão frutifica, meus irmãos. As obras, elas são fruto da graça que um dia nos alcançou. Não se trata de estarmos fazendo algo para buscar o mérito de Deus, para merecermos que Deus nos dê algo em troca. Não se trata disso. Nós não fazemos nada em busca do mérito aos olhos de Deus. Aquilo que fazemos é o resultado daquilo que Deus fez no nosso coração um dia. Nós frutificamos. Aonde estão seus frutos? Aonde estão seus frutos? Se um cristão dá fruto, se o que comprova a presença do Espírito Santo na vida de um cristão é fruto, cadê os seus frutos? Você está frutificando? Você é uma árvore de bom fruto? Você está produzindo frutos a que proporção? 30, 60, 100 por um? Aonde estão os seus frutos? Jesus alcançou o seu coração. E aonde estão os frutos dele ter alcançado na sua vida? Aonde estão os frutos de um coração regenerado? Você tem frutificado? Você tem dado frutos diariamente? Seus frutos são visíveis? As pessoas conseguem ver em você? Porque é isso que Jesus diz. A árvore boa, ela é conhecida pelos seus bons frutos. Ou seja, o fruto não é algo que fica escondido. O fruto é algo que é visível para as outras pessoas. Se somos cristãos, estamos frutificando. E se estamos frutificando, nosso fruto é visível. As pessoas estão vendo. Elas estão observando que tipo de árvore somos. Terceira maneira de vivermos uma vida digna de Deus: crescendo no pleno conhecimento de Deus. No verso 10 ele vai dizer ainda assim: desta maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ou seja, um crente é alguém que cresce. Um crente é alguém que avança. Um crente não é alguém que fica sempre no mesmo lugar e na mesma condição. Um cristão é alguém que está crescendo. E esse crescimento aqui, esse conhecimento que Paulo fala, não é teórico, mas é experimental. Ele leva a Deus a sério. Ele tem um relacionamento mais íntimo com Deus. Ele se relaciona com Deus progressivamente. É o que Oséias 6:3 diz. Ele diz: olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus.
Ele não diz conheça e tá bom. Ele diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer e nos dedicar a conhecer até o fim da nossa vida. Crescimento progressivo. Um cristão é alguém que cresce. Um cristão é alguém que avança. O cristão, irmão, ele é um organismo que cresce constantemente. E como cristão você precisa crescer. Você não pode ficar estacionado no mesmo lugar. Você não pode estar, irmãos, 5 anos, 10 anos, 1 ano, 6 meses de convertido na mesma posição. Não pode. Está errado. Veja bem, se você não está crescendo na sua vida e no seu relacionamento com Deus, tem um problema sério na sua vida e talvez possa ser pecado. Talvez possa ter coisas que estão te roubando de crescer no pleno conhecimento de Deus. E se há pecado na sua vida, meu irmão, se há coisas que você tem colocado no lugar de Deus, no seu coração como prioridade, você tem uma bela oportunidade nessa manhã de colocar esse pecado diante do Senhor, de se arrepender do seu pecado e de sair daqui para buscar viver uma vida que avança e cresce constantemente diante do Senhor. Nós precisamos crescer. Precisamos ser crentes que avançam, que conhecem Deus mais do que conhecemos no dia que nos convertemos. Nós precisamos orar mais hoje do que orávamos antes. Nós precisamos conhecer mais hoje do que conhecíamos antes. Nós precisamos temer a Deus mais hoje do que temíamos no princípio. Nós precisamos servir a Deus mais hoje do que servíamos no começo, porque crescemos, porque amadurecemos. E talvez aqui está um problema. Tem muita gente que acha que está madura. Não, é que agora eu amadureci na minha fé. Não, você não amadureceu, talvez você apostatou. Porque se você diz que amadureceu e você continua um crente como no dia que você se converteu, você não amadureceu. Se você amadureceu, você está aquém do crente que você era. Você já conhece mais a palavra de Deus do que conhecia no princípio. Você já ora muito mais a Deus do que você orava no começo. Maturidade não nos faz regressar, irmãos. Maturidade nos faz ir adiante com mais sabedoria. Nós precisamos crescer. Você tem crescido? Você está aqui sentado hoje, você tem crescido no conhecimento de Deus? Você tem avançado nisso? Você tem desenvolvido a sua fé? Você tem desenvolvido a sua salvação, como Paulo diz, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, que nós precisamos progredir na vida cristã. Você tem crescido no conhecimento de Deus? Veja bem, você leva Deus mais a sério hoje do que levava no princípio da sua caminhada com Ele? O seu temor hoje ele é maior ou menor do que quando você se converteu? Você teme a Deus mais hoje, ou você temia mais a Deus no dia em que você se converteu a Ele? Você ora mais a Deus com confiança hoje, do que quando você orava no começo da sua caminhada com Deus? De que forma você tem vivido a sua vida? O seu relacionamento com Deus hoje é mais profundo do que era no princípio? A sua vida com Ele se desenvolveu? Você conhece a Bíblia mais do que antes? Você serve mais do que antes? Você ama a igreja mais do que você amava quando se converteu? Você tem crescido? Porque se você quiser viver uma vida digna de Deus, que glorifica a Deus, você precisa crescer como um cristão. Você precisa progredir no seu conhecimento de quem Deus é. E Paulo ora por isso. Ele ora porque sabia que essa era uma necessidade da igreja de Colossos. Eles precisavam, no meio daquele contexto mundano, pagão, idólatra, viver uma vida que glorificasse a Deus. Não é diferente de nós. Nós estamos no mesmo ambiente. Um ambiente pagão, idólatra. Um ambiente saturado de falsos ensinos. E sabe de que forma nós vivemos nesse ambiente? De modo que glorifica ao nosso Deus. Deus precisa ser glorificado aonde estamos. Esse mundo está nos oprimindo. A igreja hoje é perseguida em vários lugares. E o que nós fazemos? Nós não retrocedemos. Nós vivemos como crentes aonde estamos. Nós buscamos glorificar a Deus aonde Deus nos colocou. Nós buscamos testemunhar do Deus que servimos, vivendo de modo digno a Ele. Há uma terceira verdade que Paulo nos ensina em sua oração aos Colossenses. Além de uma necessidade do pleno conhecimento de Deus, além de uma necessidade de viver de forma digna de Deus, há uma terceira necessidade que nós temos como cristão. Como cristãos, irmãos, nós necessitamos do poder de Deus nos capacitando para uma vida de maturidade. Veja bem, se o poder de Deus não estiver operando em nós,
dificilmente nós vamos viver uma vida que glorifica a Deus onde nós estamos. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos do poder de Deus agindo e trabalhando em nosso interior, nos moldando, nos capacitando. Nos versos 11 e 12, Paulo diz assim: assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos. Essa é uma terceira necessidade que temos. Precisamos do poder de Deus. Precisamos do poder de Deus agindo em nós. Como nós amadurecemos na vida cristã? Nós amadurecemos por meio do poder de Deus operando em nossas vidas. E sabe o que Paulo vai mostrar aqui? Ele vai mostrar 4 maneiras que o poder de Deus amadureceu aqueles crentes de Colossos. Em 4 áreas específicas. E olha que extraordinário. As mesmas áreas que o poder de Deus aperfeiçoou aquela igreja, é as áreas que eu e você precisamos ser aperfeiçoados. Nas mesmas áreas que aquela igreja precisava do poder de Deus, são as mesmas áreas que a nossa igreja precisa do poder de Deus. Sabe qual é uma certeza que eu tenho como pastor aqui? É que nós precisamos do poder de Deus operando no nosso meio. E é isso que vai nos fazer uma igreja que avança. É isso que vai nos fazer uma igreja que cresce. É isso que vai nos fazer uma igreja madura. É o poder de Deus operando no meio dos crentes, no meio do seu povo, quando está reunido. Nós precisamos do poder de Deus. O poder de Deus nos capacita, irmãos. E Paulo mostra isso de 4 maneiras. Em primeiro lugar, o poder de Deus nos capacita a lidar com circunstâncias difíceis. Por que precisamos do poder de Deus? Porque nós, diariamente, constantemente, enfrentamos circunstâncias difíceis. Nós precisamos de perseverança. É o que diz no versículo 11, na primeira parte. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a sua perseverança. Nós precisamos do poder de Deus nos capacitando a lidar com as circunstâncias. E essa palavra é bem interessante. Perseverança. Nós precisamos aprender a ser perseverantes. O que significa perseverança? Significa a paciência para suportar as circunstâncias difíceis. Quem é o perseverante? É aquele que não cede às pressões. Quem é o perseverante? É aquele que não cede à dificuldade. A situação está difícil, está cheio, aqui fora está um caos, ele está cheio de problemas, mas os problemas não tomam conta da vida dele, ele persevera em meio às circunstâncias difíceis. E sabe, o que nos capacita a perseverar? É o poder de Deus. O poder de Deus nos capacita a lidar com essas circunstâncias difíceis. Veja bem, irmãos, muita gente acha que ser perseverante é ficar parado. E ela diz, não, estou perseverando, estou esperando em Deus. E aí ela espera em Deus estática, parada, paralisada. E ser perseverante não tem nada a ver com ficar parado esperando que Deus faça alguma coisa. Ser perseverante, irmãos, é permanecer lutando, mesmo quando todas as circunstâncias são contrárias. É se recusar a desistir. Então está um caos, está cheio de dificuldades, está no meio da luta mesmo. Sabe o que o perseverante faz? Ele se recusa a desistir. Não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou retroceder. Deus ele vai me dar graça, eu vou sair dessa situação. Deus ele vai fazer algo no meio desse caos. Esse é o perseverante. Ele não desiste, ele não para em meio às circunstâncias, ele não retrocede. Irmão, você quer desenvolver a perseverança? Quer? Plante uma igreja. Plante uma igreja. Se você quer aprender a ser perseverante, se coloque à disposição de Jesus e vá plantar uma igreja. E aí você vai aprender a ser uma pessoa perseverante. Você vai aprender a lutar em meio ao caos. Você vai aprender a se recusar a desistir. Vai estar um caos fora. Vai estar cheio de luta na sua volta. Você diz, não retrocedo, não saio daqui. Deus vai fazer, Deus tem algo para fazer. O meu trabalho é permanecer confiando e fazendo o que Deus me colocou para fazer. E vai chegar a hora que Deus ele vai abrir as portas e vai operar. Plante uma igreja e você vai aprender a ser perseverante. Perseverante não desiste, irmão. Ele se recusa a ser derrotado. Ele se recusa a desistir. O perseverante é alguém que entende que Deus é soberano
e que Ele governa sobre todas as coisas. Esse é o perseverante. Ele sabe que ainda que aqui fora esteja tudo difícil, ele sabe que aquilo está cooperando para o bem dele. Ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então ele persevera, ele não desiste, ele continua ali firme, batendo na mesma tecla, batendo na mesma pedra, até que uma hora essa pedra se quebre. Esse é o perseverante. E veja bem, irmãos, veja bem, a perseverança é uma característica importante da vida cristã. Crentes são pessoas perseverantes. E se você não aprender a ser perseverante, você não vai aprender mais nada na sua vida. Se você não aprender a perseverança, se você for, vou usar palavras que talvez você não goste, se você for um fraco, que desiste no primeiro problema, se você for um fraco, que desiste na mesma dificuldade, você jamais vai aprender a ser uma pessoa perseverante. Então não seja fraco, seja crente. Ainda que tudo esteja dando errado, fique firme fazendo o que você foi chamado para fazer. O perseverante, ele não desiste. Ele está ali no mesmo lugar. E se você não aprender a perseverar, dificilmente você vai aprender outra coisa. Para um crente é sempre cedo demais para desistir. Sempre. O crente é aquele que a pessoa está morrendo no hospital e ele está lá. Ele está crendo que Jesus pode tirar a pessoa do hospital. O crente é aquele que o mundo está caindo ao redor de todo mundo e ele está dizendo, não, Deus vai dar vitória. Deus vai fazer, não sei como vai acontecer, mas Deus vai operar. O crente é aquele que o mundo pode estar um caos, mas ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas e ele não se deixa se sucumbir pelas pressões do mundo. O crente, irmãos, o crente ele não desiste fácil. Ele não desiste fácil. O crente é alguém persistente. Ele é duro na queda. Ele sabe que é sempre cedo demais para desistir. O cristão perseverante, irmãos, ele não se permite ser vencido por nenhuma circunstância. Tem muito crente que tem a tendência de desistir rápido. Sabe, ele começa, ele ora um pouquinho, Deus não faz, ele para. Aí ele vem para a igreja, ele fica um pouco na igreja e parece que as coisas não mudam na vida dele, ele pega e sai da igreja e para. Ele começa a empreender, fazer um negócio, aí não dá certo. Não está dando certo, porque ele quer que dê certo hoje. Né? Ele não quer que dê certo daqui a um ano. Então ele está fazendo algo para dar certo hoje, aí não dá certo, ele diz, não vai dar certo mesmo esse negócio que vou parar de fazer. Tem muito crente assim, que para na primeira dificuldade, que desiste no primeiro problema. Tem crente que quer que a esposa converta, mas não quer orar, não quer perseverar. Tem mãe que quer que os filhos venham, mas não quer dobrar o joelho e ficar ali orando até os filhos virem. Tem mulher que quer que o marido converta, mas ele quer oração instantânea. Caia fogo do céu, pum, e aí Deus faz na hora. Desiste fácil. Não podemos, irmãos, ser aqueles que desistem fácil, que desistem nas primeiras circunstâncias. O cristão não é essa pessoa, que quando as coisas se tornam difíceis, ele é que nem o soldado de Saul. Lembra o soldado de Saul? Eles estão lá, aí Golias vem, aí eles vê Golias. Quando eles vê Golias, eles ficam com medo de Golias. E aí o que eles fazem? Eles se escondem, eles fogem de Golias, eles desistem de lutar. O crente não pode ser como o soldado de Saul, que quando ele vê o problema, ele se esconde do problema, ele desiste de lutar. Isso não é o crente. O crente é como Davi, irmão, ele não sabe como vai acontecer, ele não sabe de que jeito vai derrubar aquele gigante lá. O problema a vida está um caos aqui fora, mas ele sabe que ele serve o Senhor dos Exércitos, e que o Senhor dos Exércitos de alguma maneira vai dar uma saída para aquela circunstância. Esse é o crente. O crente é alguém perseverante. E o poder de Deus é o que capacita o crente a perseverar. Agora olhe para mim. Quando as circunstâncias difíceis chegam na sua vida, de que maneira você age? Você persevera? Você é um crente perseverante? Talvez você está aqui nessa manhã, sua vida está um caos, você está cheio de problema na sua vida, ninguém sabe. Sua vida está uma treva, é luta, é dificuldade, é problema. Você tem perseverado sobre isso? Você tem permanecido na mesma posição? Você persevera sobre os problemas? Ou você é um crente fraco? Que os problemas sempre prevalecem sobre a sua fé. Que fé é essa que não suporta a aprovação?
Que fé é essa que não suporta as dificuldades? Você é alguém perseverante? Segunda maneira que o poder de Deus nos capacita, e essa aqui talvez você vai amar. Além de nos capacitar para suportar os problemas difíceis da vida, o poder de Deus nos capacita para lidar com pessoas difíceis. É só o poder de Deus para nos dar graça, para lidar com gente difícil. E não faz essa cara para mim, que você também é uma pessoa difícil. Você é. E o pior é que você sabe que é. E você está fazendo de conta que não é. Quando eu falei de pessoa difícil, você lembrou na hora de outra pessoa. Você não olhou para você e disse, verdade. É só o poder de Deus para fazer com que a minha mulher me ature mesmo, que se não fosse o poder de Deus, é só o poder de Deus para fazer com que meu marido me ature, porque se não fosse o poder de Deus me dando graça. Sempre que nós falamos de pessoas difíceis, nós nos lembramos de outras pessoas. Nós acabamos nos esquecendo que nós somos pessoas difíceis. Não há uma pessoa fácil aqui dentro dessa igreja. Nenhuma delas. Nem vocês que estão aí, nem o pastor que está aqui. E vou dizer que o pastor talvez é o mais difícil de todos. Não existe pessoas fáceis. E por isso nós precisamos do poder de Deus. Nos fazendo longânimos. Nos dando longanimidade. A minha tradução aqui diz, assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência. Paciência aqui é longanimidade. E se nós não tivermos longanimidade, se nós não formos pessoas pacientes, nós não vamos saber lidar com gente difícil. Veja bem, você já parou para pensar que Moisés, ele suporta todo aquele tempo no Egito, a resistência de Faraó, todo aquele tempo. E aí Moisés ele sai para o deserto com o povo. E que Moisés, em determinado momento da sua vida, ele perde a paciência com aquele povo. E porque ele perde a paciência com o povo, em vez de falar com a rocha, ele fere a rocha. E quando ele fere a rocha, Deus diz, você não me santificou diante do povo, agora você só vai subir no monte, vai olhar a terra e não vai entrar. Sabe o que a Bíblia diz que Moisés era? O homem mais manso da terra. Até o homem mais manso da terra perdeu a paciência. Isso não é uma desculpa para que você perca a sua paciência toda hora. Isso, na verdade, é um motivo para que você busque diariamente mais longanimidade. Ser alguém mais paciente. O poder de Deus nos capacita a isso. A palavra longanimidade fala de paciência com pessoas difíceis. Perseverança é a paciência que não pode ser vencida por nenhuma circunstância. Só que a longanimidade, irmãos, é a paciência que não pode ser vencida por nenhuma pessoa. Quem é o longânimo? Aquele que não é vencido por pessoas difíceis. A pessoa até tenta, ela é perturbada, ele é perturbado, sabe? Tenta, mas é longânimo. Longanimidade é a paciência espichada, sabe? O longânimo ele tem a paciência esticada. É mais grande a paciência dele. Então ele parece um Zé Ruela. A pessoa fala, xinga, bate, ofende, ele está lá. Tudo certo, fica tranquilo. Não vou ceder à pressão. Vai dar certo. Você vai mudar, vou orar por você. Esse é o longânimo. Ele tem a paciência espichada, sabe? Seu ânimo é espichado. A sua paciência, ela é espichada. A evidência da maturidade espiritual é que a perseverança e a longanimidade, elas andam juntas. O paciente é longânimo. E o longânimo é paciente. E quando nós aprendemos a lidar com as situações difíceis e com as pessoas difíceis, aí sim nós vamos estar de fato amadurecendo na nossa fé. Aí nós vamos estar nos tornando crentes maduros. Irmãos, longanimidade é a virtude necessária quando pessoas difíceis de ser suportadas, elas atentam contra o nosso autocontrole. Já pegou pessoas assim? Elas querem tirar a tua paz. Elas ficam ali, tirar a tua paz. E enquanto não tira a paz, não para. Fica ali, sabe? Dá uma cutucada, dá uma volta. É a goteira, sabe? Tem a mulher que é aquela que é a goteira que Salomão diz. Que tem a mulher que fica assim, toque, 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 toque. Então, dá uma goteira, ela dá uma pingada aqui, aí ela vai dar uma volta lá, só que ela quer a briga. Ela quer a confusão com o marido. E ela vai de novo, até tirar o homem do sério. Talvez você não é essa mulher que eu estou falando aqui, né?
Mas talvez você é um marido que precisa ser longânimo para aguentar a sua mulher. Então busque longanimidade. Busque paciência esticada. Busque ser alguém perseverante. Quando alguém tentar tirar a sua paz, seja longânimo. Não se deixe ser vencido pelas tentações, sabe? Ânimo espichado. Quando alguém amaldiçoar você, você é longânimo, você abençoa. Quando alguém fizer o mal para você, você é longânimo. Você paga o mal com o bem. Quando alguém perseguir você, o que você faz? Você ora. Ora por aqueles que te perseguem. Esse é o longânimo. Ele não se deixa ser vencido. E veja bem, isso não é algo que nós produzimos. Isso é algo que o Espírito Santo de Deus produz em nós. E por isso nós precisamos do poder do Espírito Santo agindo em nosso interior. Precisamos ter a capacidade de suportar de tal maneira as pessoas, que quando elas tirarem a nossa paz, a maldade dela não nos torne pessoas amargas. Isso é ser longânimo. Quando a maldade das pessoas alcançar você, você não pode deixar com que a maldade delas faça de você uma pessoa amarga. E para isso você precisa de longanimidade. Terceira maneira que o poder de Deus nos capacita. O poder de Deus nos capacita a louvar a Deus nos momentos mais tenebrosos da vida. O que o poder de Deus faz conosco? Nos momentos mais difíceis, nós louvamos. Nós adoramos. É o que Paulo diz. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Aí ele diz assim, em toda perseverança e paciência, com alegria. Então ele está dizendo, você precisa ser perseverante, suportar as situações difíceis. Você precisa ser longânimo, suportar as pessoas difíceis. Só que tem um porém, tudo isso precisa ser feito com alegria. Você precisa suportar as situações difíceis com alegria. Você precisa suportar as pessoas difíceis com alegria. E aí é só o poder de Deus trabalhando em nós para que isso aconteça. Muitos de nós até suportam os dias difíceis. Muitos de nós até suportam as pessoas difíceis, mas sem alegria, com tristeza, com pesar. Paulo está dizendo que tudo isso deve ser feito com alegria. Muitas pessoas suportam as circunstâncias adversas e lidam com muitas pessoas difíceis, mas elas perdem a alegria no meio do processo. E Paulo diz, você vai ter que fazer tudo isso sorrindo, alegre, feliz. Não é fazer de qualquer jeito. Quando as circunstâncias são difíceis, nós devemos demonstrar perseverança alegre. Irmãos, quando não é fácil conviver com pessoas, nós devemos demonstrar longanimidade alegre. E Paulo ora pelos colossenses, pedindo que Deus faça isso com eles. Dizendo, Deus, que aqueles crentes da igreja de Colosso, eles perseverem e sejam longânimos com alegria. Eles estão lá sendo perseguidos, falsos ensinos, pressão à volta deles, que eles possam ser perseverantes, que eles possam ser longânimos e que eles façam isso com alegria. Esse é o cristão. O cristão, irmãos, é aquele que passa pelos momentos mais tenebrosos da vida, louvando a Deus, adorando a Deus, bendizendo o nome de Jesus. O cristão, ele canta na prisão. Esse é o cristão. Paulo está preso, de novo. Ele já tinha sido preso em Filipos antes. Paulo está preso com Silas numa prisão, irmãos, amarrado, açoitado. E diz que Paulo está preso louvando. Paulo está preso adorando. Você lembra de Jó? Diz que Jó perde tudo. Ele perde os filhos, ele perde todos os seus bens. E diz que quando ele perde tudo, Jó não faz nada. Diz que ele adora a Deus. No momento mais tenebroso da vida de Jó, o que ele está fazendo? Louvando. Paulo e Silas, no momento mais duro talvez da caminhada, açoitados, presos por não fazer nada, o que eles estão fazendo? Eles estão cantando ao Senhor. O crente é essa pessoa.
Ele canta em meio às dificuldades da vida. Ele canta em meio ao vale da sombra da morte. Ele canta nos momentos tenebrosos da vida. E é aqui que a alegria diverge da felicidade. Tem gente que vem para a igreja que quer ser feliz, e felicidade depende de circunstância. A felicidade é movida pelas circunstâncias. Então, se as coisas estão dando certo, se as coisas estão funcionando na minha vida, se eu conseguir aquilo que quero, eu estou feliz. Só que a alegria não tem a ver com circunstância. Felicidade e alegria divergem exatamente aqui, irmãos. A alegria não vem das circunstâncias. A alegria é fruto do Espírito. Por isso que o crente é alguém alegre. Porque o crente é alguém que tem fruto. E o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, longanimidade, alegria, domínio próprio. Alegria é fruto. E por isso que o crente ele pode estar passando pelo momento mais difícil da vida dele. Ele está dizendo: Deus, eu te amo, louvado seja o teu nome, bendito seja quem tu és, Senhor. Eu estou passando pelo vale, mas o Senhor não deixou de ser Deus. Eu continuo te adorando, eu continuo te bendizendo, eu continuo te servindo. As circunstâncias não moldam a minha adoração. Não é porque as coisas estão dando errado que eu vou murmurar. Não é porque as coisas estão dando errado que eu vou abrir a minha boca para reclamar, não. O cristão é aquele que está passando pelos dias mais tenebrosos da sua vida, louvando a Deus. Como você passa pelos dias tenebrosos da sua vida? Deus encontra louvor nos seus lábios. Deus encontra em você um adorador. Que o caos não rouba a alegria do seu coração. Como você passa pelos momentos mais tenebrosos da sua vida? Eles roubam a sua alegria? Ou eles te conduzem à plena adoração e ao louvor a Deus? A quarta maneira que o poder de Deus nos capacita, além de nos capacitar para louvarmos em Deus em meio aos dias tenebrosos, o poder de Deus nos capacita a sermos gratos. Quem é o crente? O crente é alguém grato. E sabe o que nos faz nos tornar pessoas gratas? É o poder de Deus que opera em nós. Paulo vai dizer no versículo 12, no último versículo, ele diz assim: dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos, na luz. Ele diz que o poder de Deus capacitou aqueles crentes a agradecerem a Deus. O poder de Deus nos capacita exatamente a isso, a sermos gratos. Irmãos, cristãos cheios do Espírito Santo são alegres e gratos. Gratidão faz parte da natureza de um cristão. Veja bem, todas as vezes que você perder a alegria, todas as vezes, você vai se tornar um ingrato e um crítico. Você vai parar de ver as coisas boas e vai ver só os problemas. Isso é sinal que você perdeu a alegria, que seu coração foi tomado de amargura. Todas as vezes que uma pessoa perde a alegria, ela começa a se queixar e a criticar aquilo que está vendo. A vida cristã é uma vida abundante de alegria. Veja bem, se você critica demais, sonde o seu coração. Talvez você perdeu a alegria de servir a Deus. Se você só vê problema, só vê dificuldade, só vê caos, sonde o seu coração. Vê se há alegria, vê se a alegria do Espírito ainda está aí dentro. Vê se há fruto do Espírito de fato na nossa vida. A vida cristã é uma vida abundante de gratidão. O que é o oposto de gratidão? Egoísmo. O egoísmo. Quem é o egoísta? O egoísta é aquele que pensa apenas em si mesmo. Frases comuns de um egoísta. O egoísta está sempre dizendo assim: eu mereço o que eu recebo. Eu mereço ser feliz. Eu mereço tudo que eu tenho. O egoísta é essa pessoa.
Ele está sempre dizendo, eu mereço o que eu recebo. Os outros têm a obrigação de me fazer uma pessoa feliz. O egoísta é uma pessoa que pensa apenas em si. Mas sabe quem é um cristão maduro? O cristão maduro é aquele que ele sabe que não merece nada. E ele é grato porque ele sabe que tudo que ele tem é fruto da graça de Deus na vida dele. Então ele agradece, porque ele sabe que não tem mérito em nada, que não é digno de nada. E que mesmo sendo indigno, Deus em sua graça ainda o abençoa. Irmãos, algo que deve sempre nos fazer grato, é o fato de que Deus nos capacitou para a vida eterna. Que é o que Paulo diz aqui, dando graças ao Pai que os capacitou para participar da herança dos santos. Nós deveríamos ser gratos, porque Deus ele nos escolheu para a salvação. Ele decidiu nos salvar, irmãos. Ele nos capacitou, irmãos, para a vida eterna, para o céu. Como ser um crente ingrato, sendo que Deus nos capacitou para morar na eternidade com Ele, sendo que Deus nos comprou com o seu sangue? Como nós ainda podemos abrir os nossos lábios para reclamar da vida, para murmurar, para se queixar? Você é uma pessoa grata. Olhe para mim aqui, por favor. Você é uma pessoa grata. Quantas vezes nessa semana você abriu os seus lábios para agradecer a Deus por aquilo que Ele te dá? As coisas mais simples da vida. Quantas vezes? Quantas vezes você abriu os seus lábios para agradecer pelo pão que está na sua mesa, pela casa que você tem, pelo carro que você anda, pelo dinheiro que você tem para abastecer o seu carro? Quantas vezes? Quantas vezes você agradeceu pela sua família, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos? Quantas vezes nessa semana que se passou, você praticou gratidão? Você foi a Deus e disse: Deus, obrigado. Eu sou grato por tudo que o Senhor tem me dado. Eu sou grato pela casa que tenho, pela família que tenho, pela saúde que tenho. Quantas vezes durante essa semana você abriu os seus lábios em louvor e gratidão a Deus no seu tempo de oração? O Senhor encontra na sua vida gratidão, meu irmão. O Senhor encontra no seu coração um coração grato, um coração satisfeito em Deus. Ou você é um murmurador, ou você está reclamando por aquilo que a maioria das pessoas não tem. Você deveria agradecer por aquilo que tem, porque aquilo que você tem é o que a maioria das pessoas não tem. Você agradeceu a Deus durante essa semana? Você praticou a gratidão? No seu dia a dia, o que você faz? Você abre a sua boca mais para reclamar ou para agradecer? Você é como o povo de Israel no Egito, que ainda que Deus mova céus e terra, nada está bom para você. Se Deus abrir um mar na sua frente, parece que no outro dia você está insatisfeito, você quer algo mais, você precisa de algo diferente. Você é alguém grato? Você agradece pelas coisas mais simples da vida? Você consegue sair na rua, olhar o sol e agradecer? Olhar a natureza e agradecer? Contemplar essas coisas e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado que o Senhor me deu vida, o Senhor me deu os meus olhos para me enxergar a beleza da tua natureza. O Senhor me deu fôlego de vida para eu estar em pé aqui hoje. Talvez eu não tenha tudo que eu quero, Deus, mas eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Estou vivo, tenho fôlego de vida, tenho saúde. Você é grato, meu irmão? Você agradece por aquilo que Deus tem te dado? Você agradece pela saúde que você tem? Enquanto você está aqui saudável, tem pessoas que estão numa UTI de hospital agora. Elas estão lá. Sabe o que elas queriam? Vida. Elas queriam ser livres daquele lugar. Elas queriam ter a oportunidade de agradecer a Deus por não estar preso naquele ambiente. E nós estamos aqui livres, soltos, podendo viver uma vida de gratidão a Deus, e muitas vezes não somos gratos a Deus. Isso é pecado, irmãos. Se no nosso coração só há ingratidão, estamos pecando contra o nosso Deus. Nós precisamos de arrependimento. Precisamos clamar que a misericórdia de Deus alcance de fato o nosso coração. Precisamos ser gratos por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Você tem sido grato? Você tem aberto a sua boca para agradecer a Deus ou para reclamar dEle? Para reclamar do que você não tem? Você tem praticado a gratidão? Paulo, o prisioneiro, tem muito para nos ensinar a respeito de oração. Ele está preso e orando.
Ele está preso e tendo discernimento que a igreja tinha necessidades que são as mesmas que nós temos. Todos nós necessitamos crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus. Todos nós necessitamos viver uma vida digna de Deus. Todos nós necessitamos que o poder de Deus trabalhe em nosso interior, para que vivamos uma vida mais grata, mais santa, mais voltada a quem Deus é. Diante disso, irmãos, eu quero trazer aqui 6 aplicações práticas, diante dessa oração de Paulo, e diante de tudo aquilo que nós falamos nessa manhã. 6 aplicações práticas, coisas que eu e você precisamos fazer. A primeira delas, a primeira atitude prática, a primeira aplicação prática diante da oração de Paulo: busque uma compreensão mais profunda da sua fé através das Escrituras. Você precisa conhecer o Deus das Escrituras. Você precisa ler a sua Bíblia, gastar tempo com a sua Bíblia, estudar a sua Bíblia. É repetitivo o que eu falo aqui todo domingo: orar e ler a Bíblia. É porque isso precisa entrar na sua cabeça. Você precisa buscar conhecer a Deus, não por meio de revelação, de sonho, de visão, de profetada, mas por meio da Escritura. O que a Bíblia diz? O que a palavra diz? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida como marido, como pai, como igreja? Busque uma compreensão mais profunda da sua fé através da leitura das Escrituras. Segunda aplicação prática: busque tomar decisões sábias. Você vai precisar decidir, todo dia precisamos decidir. Que você busque tomar decisões sábias. Decisões, irmãos, que elas buscam agradar primeiramente a Deus, não a você e nem a ninguém. Quando você for tomar uma decisão, sabe qual a primeira pergunta que você precisa fazer? Como eu agrado a Deus com aquilo que eu preciso decidir? E a partir daí você começa a tomar a sua decisão. Não é como a sua decisão vai fazer bem para você. Não é como a sua decisão vai fazer bem para outra pessoa. É como a sua decisão vai glorificar a Deus. E a partir daí decida. Porque é a partir daí que você vai decidir de forma sábia. Terceira aplicação prática diante da oração de Paulo: viva a sua vida para o inteiro agrado de Deus. Viva. Saia daqui hoje, vá para a sua casa, viva essa semana e todos os restantes dias da sua vida para a glória de Deus. Viva para agradar a Deus. Dê fruto, irmão. Dê fruto. Se coloque diante de Deus para ser alguém frutífero. Frutifique em toda boa obra. Tudo aquilo que vier na sua mão para fazer, faça com excelência. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na igreja. Faça tudo com excelência e para a glória de Deus. Viva de modo digno de Deus. Viva de modo que Deus vai ser glorificado através da sua vida. Quarta aplicação prática: confie no poder de Deus nas horas mais difíceis da sua vida. Confie. Quando você estiver passando pelo caos, pela dificuldade, pelos problemas difíceis da vida, eles nos alcançam, todos nós. Nenhum de nós está livre disso e todos nós uma hora nos encontramos com essas situações. Quando essas situações nos alcançarem, confie no poder de Deus. Confie que Deus está no controle. Confie que todas as coisas cooperam para o seu bem. Ainda que as coisas que estão acontecendo sejam ruins momentaneamente, saiba que isso está cooperando para que você se torne alguém mais parecido com Jesus. Confie no poder de Deus. Quinta atitude, prática para você, diante da oração de Paulo: seja grato. Seja alguém grato. Pratique a gratidão. Irmãos, a prática da gratidão é fundamental na vida de um cristão. Seja grato. Seja alguém que abre os seus lábios, a sua boca para agradecer. Sabe o que você faz durante essa semana? Quando você for orar, reserve um tempo da sua oração somente para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez, faz e fará na sua vida. Reserve tempo para isso. Não vá apenas como um pedinte à oração. Vá como alguém que é grato por aquilo que Deus já tem feito. Reserve um tempo da sua semana, da sua oração, e agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Agradeça. Agradeça pela esposa, agradeça pelos filhos, agradeça pelo marido, agradeça pelo trabalho, agradeça pela sua saúde, pela comida que você tem, agradeça pelo salário que você tem. Talvez você não ganhe o quanto você sonha, mas agradeça que você tem um salário, da onde tirar o seu sustento. Agradeça. Talvez você não tenha o carro que você tem, não tenha a casa que você tem, mas você tem um carro, você tem uma casa, você tem uma família, você tem comida na sua mesa. Seja grato. Tire tempo para agradecer.
Tire tempo para louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito. Sexta atitude prática: ore. Ore pela sua família na fé. Ore pelos seus irmãos. Ore pela igreja que você faz parte. Você parou para pensar que Paulo está orando por uma igreja que ele não congrega nela? Paulo não conhece os irmãos daquela igreja. Paulo, ele nunca foi naquela igreja. Sabe o que ele está fazendo? Ele está orando pelos seus irmãos na fé. Ele está orando pela sua igreja. Ele está orando pelo povo de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você bem sincera. Quando você ora na sua casa, que eu espero que você ore, você se lembra de orar pelos seus irmãos da igreja? Você se lembra que você tem uma família na fé, e que você faz parte dessa família na fé, e que quando você dobra os seus joelhos, você ora pelos seus irmãos, você ora pela congregação que você faz parte? Você se lembra de orar pela sua família na fé quando você dobra os seus joelhos? Você tem orado pela igreja? Quantas vezes você orou por esse irmão que está do seu lado? Quantas vezes? Quantas vezes você se preocupou em orar por irmãos que talvez estão fracos e cambaleantes na sua fé? Por irmãos enfermos? Você tem orado pela igreja que você faz parte, pelos pastores, por aqueles que servem? Ore, irmãos. Ore durante essa semana e durante a sua vida pela igreja, pela congregação, pelos seus irmãos. Veja bem, quando nós recapitulamos essa oração de Paulo, de dentro de uma prisão, irmãos, ela é extraordinária demais. Paulo nos mostra as necessidades que temos. Precisamos buscar o pleno conhecimento de Deus, viver uma vida digna de Deus. Nós precisamos do poder de Deus nas nossas vidas, agindo poderosamente. Só que a oração de Paulo, ela não mostra somente o que nós necessitamos como cristãos. Tem algo mais que ela nos mostra. Ela nos mostra que nós devemos orar também por isso, pedindo que Deus nos capacite a viver desse modo, um modo que o glorifique. Há diversas lições que nós podemos aprender com esse prisioneiro. E talvez a principal delas é que nós precisamos nos tornar uma igreja que ora uns pelos outros, que se preocupa com a condição espiritual uns dos outros. Nós vamos ceiar, irmãos. E depois que nós ceiarmos, nós vamos orar uns pelos outros aqui, no final desse culto. Nós não vamos orar pelos nossos familiares que estão próximos de nós, que por eles nós oramos todos os dias. Mas eu quero convidar que os homens, depois da ceia, depois que os irmãos recolherem os cálices, eu quero pedir que os homens procurem outros homens e que as irmãs, elas procurem outras irmãs. Irmãos orando com irmãos e irmãs orando com irmãs. E nós vamos orar, pedindo a Deus que abençoe a vida desses irmãos. Pedindo a Deus que Ele dê a esses irmãos pleno conhecimento da vontade de Deus. Que Deus capacite esses irmãos a viver a vida deles de modo que glorifique a Deus. E que o poder de Deus opere e trabalhe na vida de cada um desses irmãos. Nós vamos ceiar aqui nessa manhã. E após a ceia, nós vamos terminar fazendo o que as Escrituras nos ordenam. Orar uns pelos outros. Se você pudesse colocar de